de José de Alencar, O Guarani. À volta. Ao mesmo tempo que esta cena se passava no jardim, dois homens passeavam do outro lado da esplanada na sombra que projetava o edifício. Um deles, de alto porte, conhecia-se imediatamente que era um fidalgo pela altivez do gesto e pelo trajo de cavalheiro. Vestia um gibão de velado preto com alamares de seda cor de café no peito e nas aberturas das mangas. Os calções do mesmo estofo e também pretos caíam sobre as botas longas de couro branco com esporas de ouro. Uma simples preguilha de linho alvíssimo cercava o talho do seu gibão e deixava a descoberto o pescoço que sustentava com graça uma bela e nobre cabeça de velho. De seu chapéu de feltro pardo sem pluma escapavam-se os anéis de cabelos brancos que calam sobre os ombros. Através da longa barba alva, como a espuma da cascata, brilhavam suas faces rosadas, sua boca ainda expressiva e seus olhos pequenos mais vivos. Este fidalgo era Dom Antônio de Maris, que apesar de seus 60 anos mostrava um vigor devido talvez à vida ativa. Trazia ainda o porte direito e tinha o passo firme e seguro como se estivesse na força da idade. O outro velho que caminhava ao seu lado com o chapéu na mão era Aires Gomes, seu escudeiro e antigo companheiro de sua vida aventureira. O fidalgo depositava a maior confiança na sua discrição e zelo. A fisionomia deste homem tinha, quer pela sagacidade inquieta que era a sua expressão ordinária, quer pelos seus traços alongados, uma certa semelhança com o focinho da raposa, semelhança que era ainda mais aumentada pelo seu trajo bizarro. Trazia sob o gibão de belbutina, cor de pinhão, uma espécie de veste do pelo daquele animal, do qual eram também as botas compridas, que lhe serviam quase de calções. Em que o negues, Aires Gomes, dizia o fidalgo ao seu escudeiro, medindo a passos lentos o terreno, estou certo que és do meu parecer. Não digo de todo que não, senhor cavalheiro. Confesso que Dom Diogo cometeu uma imprudência matando essa índia. Dize uma barbárie, uma loucura. Não penses que com ser meu filho desculpo. Julgais com demasiada severidade. E o devo porque um fidalgo que mata uma criatura fraca e inofensiva comete uma ação baixa e indigna. Durante 30 anos que me acompanhas, sabes como trato os meus inimigos. Pois bem, a minha espada, que tem abatido tantos homens na guerra, cair-me-ia da mão, se no momento de desvario a erguesse contra uma mulher. Mas é preciso ver que casta de mulher é esta, uma selvagem. Sei o que queres dizer. Não partilho essas ideias que vogam entre os meus companheiros. Para mim, os índios, quando nos atacam, são inimigos que devemos combater. Quando nos respeitam, são vassalos
de uma terra que conquistamos, mas são homens. Vosso filho não pensa assim, e bem sabeis que os princípios que lhe deu a senhora Dona Lauriana. Minha mulher, replicou o fidalgo com algum azedume, mas não é disso que discorríamos. Sim, faláveis dos receios que vos inspira a imprudência de Dom Diogo. E que pensas tu? Já vos disse que não vejo as coisas tão negras como vós, senhor Dom Antônio. Os índios vos respeitam, vos temem, e não se animarão a atacar-vos. Digo-te que te enganas, ou antes que procuras enganar-me. Não sou capaz de tal, senhor cavalheiro. Conheces tão bem como eu, Aires, o caráter desses selvagens. Sabes que a sua paixão dominante é a vingança e que por ela sacrificam tudo, a vida e a liberdade. Não desconheço isto, respondeu o escudeiro. Eles me temem, dizes tu, mas desde o momento em que se julgarem ofendidos por mim, sofrerão tudo para vingar-se. Tendes mais experiência do que eu, senhor cavalheiro, mas queira Deus que vos enganeis. Voltando-se na beira da esplanada para continuarem o seu passeio, Dom Antônio de Mariz e o seu escudeiro viram um moço cavaleiro que atravessava pela frente da casa. Deixa-me, disse o fidalgo a Aires Gomes, e pensa no que te diz. Em todo caso, que estejamos preparados para recebê-los. Se vierem, retrucou o teimoso escudeiro, afastando-se. Dom Antônio dirigiu-se lentamente para o moço fidalgo, que se havia sentado a alguns passos. Vendo aproximar-se seu pai, Dom Diogo de Mariz ergueu-se e, descobrindo-se, esperou numa atitude respeitosa. Senhor cavalheiro, disse o velho com um ar severo, infringistes ontem as ordens que vos dei. Senhor, apesar das minhas recomendações expressas, ofendestes um desses selvagens e excitastes contra nós a sua vingança. Puseste em risco a vida de vosso pai, de vossa mãe e de homens dedicados. Deveis estar satisfeito de vossa obra. Meu pai, cometestes uma ação má assassinando uma mulher, uma ação indigna do nome que vos dei. Isto mostra que ainda não sabeis fazer uso da espada que trazeis à cinta. Não mereço esta injúria, senhor. Castigai-me, mas não rebaixeis vosso filho. Não é vosso pai que vos rebaixa, senhor cavalheiro, e sim a ação que praticastes. Não vos quero envergonhar tirando essa arma que vos dei para combater pelo vosso rei. Mas como ainda não vos sabeis servir dela, proíbo-vos que atireis da bainha, ainda que seja para defender a vossa vida. Dom Diogo inclinou-se em sinal de obediência. Partireis brevemente, apenas chegar à expedição do Rio de Janeiro, e ireis pedir a Diogo Botelho que vos dê serviço nas descobertas. Sois português, e deveis guardar fidelidade a vosso rei legítimo, mas combatereis como fidalgo e cristão em prol da religião, conquistando ao gentil esta terra, que um dia voltará ao domínio de Portugal livre. Cumprirei as vossas ordens, meu pai. Daqui até então, continuou o velho fidalgo, não arredareis pé desta casa sem minha ordem. Ide, senhor cavalheiro, lembrai-vos que tenho 60 anos e que vossa mãe e vossa irmã breve carecerão de um braço valente para defendê-las e de um conselho avisado para protegê-las. O moço sentiu as lágrimas borbulharem nos olhos, mas não balbuciou uma palavra. Curvou-se e beijou respeitosamente a mão de seu pai. Dom Antônio de Mariz, depois de olhá-lo um momento com uma severidade sob a qual transpareciam os assomos do amor de pai, voltou pelo mesmo caminho e ia continuar o seu passeio quando sua mulher apareceu na soleira da porta. Dona Lauriana era uma senhora de 55 anos, magra, mas forte e conservada como seu marido. Tinha ainda os cabelos pretos matizados por alguns fios brancos que escondiam o seu alto penteado, coroado por um desses antigos pentes
tão largos que cingiam toda a cabeça e fingiam uma espécie de diadema. Seu vestido de lapim cor de fumo, de cintura comprida um pouco curto na frente, tinha uma cauda respeitável, que ela arrastava com certo donaire de fidalga, resto de sua beleza muito perdida. Longas arrecadas de ouro com pingentes de esmeralda, que lhe rogavam quase os ombros, e um colar com uma cruz de ouro ao pescoço, eram todos os seus ornatos. Quanto ao moral, já dissemos que era uma mistura de fidalguia e devoção, o espírito de nobreza que em Dom Antônio de Mariz era um realce, nela tornava-se uma ridícula exageração. No ermo em que se achava, em lugar de procurar desvanecer um pouco a distinção social que podia haver entre ela e os homens no meio dos quais vivia, ao contrário, aproveitava o fato de ser a única dama fidalga daquele lugar para esmagar os outros com a sua superioridade e reinar do alto de sua cadeira de espaldar, que para ela era quase um trono. Em religião o mesmo sucedia, e um dos maiores desgostos que ela sentia na sua existência era não se ver cercada de todo esse aparato do culto que Dom Antônio, como os homens de uma fé robusta e de um espírito direito, tinha sabido substituir perfeitamente. Apesar desta diferença de caracteres, Dom Antônio de Mariz, ou por concessões ou por serenidade, vivia em perfeita harmonia com sua mulher. Procurava satisfazê-la em tudo, e quando não era possível, exprimia sua vontade de um certo modo, que a dama conhecia imediatamente que era escusado insistir. Só em um ponto a sua firmeza tinha sido baldada, e fora em vencer a repugnância que Dona Lauriana tinha por sua sobrinha. Mas como o velho fidalgo sentia talvez doer-lhe a consciência nesse objeto, deixou sua mulher livre de proceder como lhe parecesse e respeitou os seus sentimentos. Faláveis a Dom Diogo com um ar tão severo, disse Dona Lauriana, descendo os degraus da porta e vindo ao encontro de seu marido. Dava-lhe uma ordem e um castigo que ele mereceu, respondeu o fidalgo. Tratais esse filho sempre com excessivo rigor, senhor Dom Antônio, e vós com extrema benevolência, Dona Lauriana. Assim como não quero que o vosso amor o perca, vejo-me obrigada a privar-vos da sua companhia. Jesus, que dizeis, senhor Dom Antônio? Dom Diogo partirá nestes dias para a cidade de Salvador, onde vai viver como fidalgo, servindo a causa da religião e não perdendo tempo em extravagâncias. Vós não fareis isto, senhor Mariz, exclamou sua mulher, desterrar vosso filho da casa paterna? Quem vos fala em desterro, senhora? Quereis que Dom Diogo passe toda a vida agarrado ao vosso avental e à vossa roca? Mas, senhor, eu sou mãe e não posso viver assim longe de meu filho, cheia de inquietações pela sua sorte. Entretanto, assim há de ser, porque assim o decidi. Sois cruel, senhor, sou justo apenas. Foi nesta ocasião que se ouviu o tropel de animais e que Isabel distinguiu a banda de cavaleiros que se aproximava da casa. Oh! Exclamou Dom Antônio de Mariz, eis Álvaro de Sá. O moço que já conhecemos, o italiano e seus companheiros apearam-se, subiram a ladeira que conduzia à esplanada e aproximaram-se do cavalheiro e de sua mulher, a quem cortejaram respeitosamente. O velho fidalgo estendeu a mão a Álvaro de Sá e respondeu à saudação dos outros com uma certa amabilidade. Quanto a Dona Lauriana, a inclinação da cabeça foi tão imperceptível que seus olhos nem se abaixaram sobre o rosto dos aventureiros. Depois de trocada essa saudação, o fidalgo fez um sinal a Álvaro e os dois se separaram e foram conversar a um canto do terreiro. Sentados sobre dois grossos troncos de árvore,
lavrados toscamente que serviam de bancos. Dom Antônio desejava saber notícias do Rio de Janeiro e de Portugal, onde se haviam perdido todas as esperanças de uma restauração, que só teve lugar 40 anos depois com a aclamação do Duque de Bragança. O resto dos aventureiros ganhou o outro lado da esplanada e foi misturar-se com seus companheiros que saíam ao seu encontro. Aí foram recebidos por um tiroteio de perguntas, de risadas e ditos chistosos em que tomaram parte. Depois, uns curiosos de novidades, outros ávidos de contar o que viram, começaram a falar ao mesmo tempo, de modo que ninguém se entendia. Nesse instante, as duas moças apareceram na porta. Isabel parou trêmula e confusa. Cecília, descendo ligeiramente os degraus, correu para sua mãe. Enquanto ela atravessava o espaço que a separava de Dona Laureana, Álvaro, tendo obtido a permissão do fidalgo, adiantou-se e, com o chapéu na mão, foi inclinar-se corando diante da moça. «Eis-vos de volta, senhor Álvaro», disse Cecília com um certo repente, para disfarçar o enleio que também sentia. «Depressa tornastes». «Menos do que desejava», respondeu o moço balbuciando. «Quando o pensamento fica, o corpo tem pressa de voltar-se». Cecília corou e fugiu para junto de sua mãe. Durante que esta breve cena se passava no meio da esplanada, 3 olhares bem diferentes a acompanhavam e, partindo de pontos diversos, cruzavam-se sobre essas duas cabeças que brilhavam de beleza e mocidade. Dom Antônio de Maria, sentado a alguma distância, considerava aquele lindo par e um sorriso íntimo de felicidade expandia o seu rosto venerável. Ao longe, Loredano, um pouco retirado dos grupos dos seus companheiros, cravava nos moços um olhar ardente, duro e incisivo, enquanto as narinas dilatadas aspiravam o ar com a delícia da fera que fareja a vítima. Isabel, a pobre menina, fitava sobre Álvaro os seus grandes olhos negros, cheios de amargor e de tristeza. Sua alma parecia coar-se naquele raio luminoso e ir curvar-se aos pés do moço. Nenhuma das testemunhas mudas desta cena percebeu o que se passava além do ponto para onde convergiam seus olhares, à exceção do italiano, que viu o sorriso de Dom Antônio de Marise e o compreendeu. Enquanto isto sucedia, Dom Diogo, que se havia retirado, voltou a saudar Álvaro e seus companheiros recém-chegados. O moço tinha ainda no rosto a expressão de tristeza que lhe haviam deixado as palavras severas de seu pai. A prece. A tarde ia morrendo. O sol declinava no horizonte e deitava-se sobre as grandes florestas que iluminava com os seus últimos raios. A luz frouxa e suave do ocaso, deslizando pela verde alcatifa, enrolava-se como ondas de ouro e de púrpura sobre a folhagem das árvores. Os espinheiros silvestres desatavam as flores alvas e delicadas, e o ouricure abria as suas palmas mais novas para receber no seu cálice o orvalho da noite. Os animais retardados procuravam a pousada, enquanto a Juriti, chamando a companheira, soltava os arrulhos doces e saudosos com que se despede do dia. Um concerto de notas graves saudava o pôr do sol e confundia-se com o rumor da cascata, que parecia quebrar a aspereza de sua queda e ceder à doce influência da tarde. Era a Ave Maria. Como é solene e grave no meio das nossas matas a hora misteriosa do crepúsculo, em que a natureza se ajoelha aos pés do Criador para murmurar a prece da noite. Estas grandes sombras das árvores que se estendem pela planície
essas gradações infinitas da luz pelas quebradas da montanha, esses raios perdidos que, esvazando-se pelo rendado da folhagem, vão brincar um momento sobre a areia. Tudo respira uma poesia imensa que enche a alma. O urutau, no fundo da mata, solta suas notas graves e sonoras que, reboando pelas longas crastas de verdura, vão ecoar ao longe como o toque lento e pausado do Ângelus. A brisa, rogando as grimpas da floresta, traz um débil sussurro que parece o último eco dos rumores do dia, ou o derradeiro suspiro da tarde que morre. Todas as pessoas reunidas na esplanada sentiam, mais ou menos, a impressão poderosa desta hora solene e cediam involuntariamente a esse sentimento vago, que não é bem tristeza, mas respeito misturado de um certo temor. De repente, os sons melancólicos de um clarim prolongaram-se pelo ar, quebrando o concerto da tarde. Era um dos aventureiros que tocava a Ave Maria. Todos se descobriram. Dom Antônio de Mariz, adiantando-se até a beira da esplanada para o lado do ocaso, tirou o chapéu e ajoelhou. Ao redor dele vieram grupar-se sua mulher, as duas moças Álvaro e Dom Diogo. Os aventureiros, formando um grande arco de círculo, ajoelharam-se a alguns passos de distância. O sol, com seu último reflexo, esclarecia a barba e os cabelos brancos do velho fidalgo e realçava a beleza daquele basto de antigo cavalheiro. Era uma cena ao mesmo tempo simples e majestosa, a que apresentava essa prece, meio cristã, meio selvagem, em todos aqueles rostos iluminados pelos raios do ocaso, respirava um santo respeito. Loredano foi o único que conservou seu sorriso desdenhoso e seguia com o mesmo olhar torvo os menores movimentos de Álvaro, ajoelhado perto de Cecília e embebido em contemplá-la como se ela fosse a divindade a quem dirigia a sua prece. Durante o momento em que o Rei da Luz, suspenso no horizonte, lançava ainda um olhar sobre a terra, todos se concentravam em um fundo recolhimento e diziam uma oração muda que apenas agitava imperceptivelmente os lábios. Por fim o sol escondeu-se. Aires Gomes estendeu o mosquete sobre o precipício e um tiro saudou o ocaso. Era noite. Todos se ergueram. Os aventureiros cortejaram e foram se retirando pouco a pouco. Cecília ofereceu a fronte ao beijo de seu pai e de sua mãe e fez uma graciosa mesura ao seu irmão e a Álvaro. Isabel tocou com os lábios a mão de seu tio e curvou-se em face de Dona Lauriana para receber uma bênção lançada com a dignidade e altivez de um abade. Depois, a família, chegando-se para junto da porta, dispôs-se a passar um desses curtos serões que outrora precediam a simples, mas suculenta ceia. Álvaro, em atenção a ser o seu primeiro dia de chegada, fora emprazado pelo velho fidalgo para tomar parte nessa colação da família, o que havia recebido como um favor imenso. O que explicava esse apreço e grande valor dado por ele a um tão simples convite era o regime caseiro que Dona Lauriana havia estabelecido na sua habitação. Os aventureiros e seus chefes viviam num lado da casa, inteiramente separados da família. Durante o dia corriam os matos e ocupavam-se com a caça ou com diversos trabalhos de coroagem e marcenaria. Era unicamente na hora da prece que se reuniam um momento na esplanada, onde, quando o tempo estava bom, as damas vinham também fazer a sua oração da tarde. Quanto à família, esta conservava-se sempre retirada no interior da casa durante a semana.
O domingo era consagrado ao repouso, à distração e à alegria. Então deva-se às vezes um acontecimento extraordinário, como um passeio, uma caçada ou uma volta em canoa pelo rio. Já se vê, pois, a razão por que Álvaro tinha tantos desejos, como dizia o italiano, de chegar ao Paquiquer em um sábado e antes das 6 horas. O moço sonhava com a aventura desses curtos instantes de contemplação e com a liberdade do domingo que lhe ofereceria, talvez, ocasião de arriscar uma palavra. Formado o grupo da família, a conversa travou-se entre Dom Antônio de Mariz, Álvaro e Dona Lauriana. Diogo ficara um pouco retirado. As moças tímidas escutavam e quase nunca se animavam a dizer uma palavra sem que se dirigissem diretamente a elas, o que rara vez sucedia. Álvaro, desejoso de ouvir a voz doce e argentina de Cecília, da qual ele tinha saudade pelo muito tempo que não a escutava, procurou um pretexto que a chamasse à conversa. Esquecia-me contar-vos, senhor Dom Antônio, disse ele, aproveitando-se de uma pausa, um dos incidentes da nossa viagem. Qual? Vejamos, respondeu o fidalgo. A coisa de 4 léguas daqui encontramos Peri. Ainda bem, disse Cecília, há 2 dias que não sabemos notícias dele. Nada mais simples, replicou o fidalgo. Ele corre todo esse sertão. Sim, tornou Álvaro, mas o modo por que o encontramos é que não vos parecerá tão simples. O que fazia então? Brincava com uma onça como vós, com o vosso veadinho, Dona Cecília. Meu Deus! Exclamou a moça, soltando um grito. Que tens, menina? Perguntou Dona Lauriana. É que ele deve estar morto a esta hora, minha mãe. Não se perde grande coisa, respondeu a senhora. Mas eu serei a causa de sua morte. Como assim, minha filha? Disse Dom Antônio. Vede vós, meu pai, respondeu Cecília, enxugando as lágrimas que lhe saltavam dos olhos. Conversava quinta-feira com a Isabel, que tem grande medo de onças, e brincando disse-lhe que desejava ver uma viva. E Peri a foi buscar para satisfazer o teu desejo, replicou o fidalgo rindo. Não há que admirar, outras tem ele feito. Porém, meu pai, isto é coisa que se faça? A onça deve tê-lo morto. Não vos assusteis, Dona Cecília, ele saberá defender-se. E vós, senhor Álvaro, por que não ajudastes a defender-se? Disse a moça sentida. Ó, se visseis a raiva com que ficou por querermos atirar sobre o animal. E o moço contou parte da cena passada na floresta. Não há dúvida, disse Dom Antônio de Mariz, na sua cega dedicação por Cecília, quis fazer-lhe a vontade com risco de vida. É para mim uma das coisas mais admiráveis que tenho visto nesta terra o caráter desse índio. Desde o primeiro dia que aqui entrou, salvando minha filha, a sua vida tem sido um só ato de abnegação e heroísmo. Crede-me, Álvaro, é um cavalheiro português no corpo de um selvagem. A conversa continuou, mas Cecília tinha ficado triste e não tomou mais parte nela. Dona Lauriana retirou-se para dar as suas ordens. O velho fidalgo e o moço conversaram até 8 horas, em que o toque de uma campa no terreiro da casa veio anunciar a ceia. Enquanto os outros subiam os degraus da porta e entravam na habitação, Álvaro achou ocasião de trocar algumas palavras com Cecília. Não me perguntais pelo que me ordenastes, Dona Cecília, disse ele a meia voz. Ah, sim, trouxestes todas as coisas que vos pedi? Todas e mais, disse o moço balbuciando. E mais o quê? Perguntou Cecília. E mais uma coisa que não pedistes. Esta não quero, respondeu a moça com um ligeiro enfado. Nem por vos pertencer já? Replicou ele timidamente. Não entendo. É uma coisa que já me pertence, dizeis? Sim, porque é uma lembrança vossa. Nesse caso, guardai-a, senhor Álvaro, disse ela sorrindo. E guardai-a bem.
e, fugindo, foi ter com seu pai, que chegava à varanda, e em presença dele recebeu de Álvaro um pequeno cofre que o moço fez conduzir e que continha as suas encomendas. Estas consistiam em joias, seda, espiguilhas de linho, fitas, glacês holandês e um lindo par de pistolas primorosamente embutidas. Vendo essas armas, a moça soltou um suspiro abafado e murmurou consigo: meu pobre Peri, talvez já não te sirvam nem para te defenderes. A ceia foi longa e pausada, como costumava ser naqueles tempos, em que a refeição era uma ocupação séria e a mesa um altar que se respeitava. Durante a colação, Álvaro esteve descontente pela recusa que a moça fizera do modesto presente que ele havia acariciado com tanto amor e tanta esperança. Logo que seu pai ergueu-se, Cecília recolheu ao seu quarto e, ajoelhando diante do crucifixo, fez a sua oração. Depois, erguendo-se, foi levantar um canto da cortina da janela e olhar a cabana que se erguia na ponta do rochedo e estava deserta e solitária. Sentia apertar-se o coração com a ideia de que, por um gracejo, tivesse sido a causa da morte desse amigo dedicado que lhe salvara a vida e arriscava todos os dias a sua somente para fazê-la sorrir. Tudo nesta recâmara lhe falava dele, suas aves, seus dois amiguinhos que dormiam, um no seu ninho e outro sobre o tapete, as penas que serviam de ornato ao aposento, as peles dos animais que seus pés rogavam, o perfume suave de benjoim que ela respirava. Tudo tinha vindo do índio, que, como um poeta ou um artista, parecia criar em torno dela um pequeno templo dos primores da natureza brasileira. Ficou assim a olhar pela janela muito tempo. Nessa ocasião, nem se lembrava de Álvaro, o jovem cavalheiro elegante, tão delicado, tão tímido, que corava diante dela como ela diante dele. De repente, a moça estremeceu. Tinha visto à luz das estrelas passar um vulto que ela reconheceu pela alvura de sua túnica de algodão e pelas formas esbeltas e flexíveis. Quando o vulto entrou na cabana, não lhe restou a menor dúvida, era Peri. Sentiu-se aliviada de um grande peso e pôde então entregar-se ao prazer de examinar, um por um, com toda a atenção, os lindos objetos que recebera e que lhe causavam vivo prazer. Nisto gastou seguramente meia hora. Depois deitou-se e, como já não tinha inquietação nem tristeza, adormeceu, sorrindo à imagem de Álvaro e pensando na mágoa que lhe fizera, recusando seu mimo. 3 linhas. Tudo estava em sossego. Apenas quando o vento escasseava, ouvia-se do lado do edifício habitado pelos aventureiros um rumor de vozes abafadas. A esta hora havia naquele lagar 3 homens bem diferentes pelo seu caráter, pela sua posição e pela sua origem, que entretanto tinham uma mesma ideia. Separados pelos costumes e pela distância, os seus espíritos quebravam essa barreira moral e física e se reuniam num só pensamento, convergindo para o mesmo ponto como os raios de um círculo. Sigamos, pois, cada uma das linhas traçadas por essas existências, que mais cedo ou mais tarde hão de cruzar-se no seu vértice. Numa das alpendradas que corriam no fundo da casa, 36 aventureiros cercavam uma longa mesa, no meio da qual trescalavam em escudelas de pau algumas peças de caça, já estriadas de uma maneira que fazia honra ao apetite dos convivas. O catalão não corria nos canjirões de louça e de metal com tanta fartura quanta era de desejar, mas, em compensação, viam-se aos cantos do alpendre grossas talhas cheias de vinho de caju e ananás, onde os aventureiros podiam beber à larga.
O vício tinha suprido os licores europeus pelas bebidas selvagens. Afora uma pequena diferença de sabor, havia no fundo de todas elas o álcool que excita o espírito e produz a embriaguez. A colação começara à meia hora. Nos primeiros momentos não se ouviu senão o mastigar dos dentes, os beijos dados aos canjirões e o ranger da faca na escudela. Depois, um dos aventureiros proferiu uma palavra cuja réplica correu imediatamente à roda da mesa. A conversa tornou-se uma espécie de coro confuso e discordante. Foi no meio desta algazarra que um dos convivas, erguendo a voz, lançou estas palavras: E vós, Loredano, nada dizeis? Estais aí que não há modo de vos ouvir uma palavra? Certo, acudiu outro, Bento Simões diz verdade. Se não é a fome que vos traz mudo, algo tendes, missério italiano. Voto a Deus, Martim Vaz, disse um terceiro, que são penares por alguma moçoila que andou requestando em São Sebastião. Tirai-vos lá com os vossos penários, ruiçoeiro. Achais que Loredano seja homem de se amofinar por coisa de tal gesto? E por que não Vasco Afonso? Todos calçamos pelo mesmo sapato, em que o aperto é mais a uns do que a outros. Não julgueis os mais por vós, dom namorado, homens há que trazem seu pensamento empregado em coisa de mor vali, do que requebros e galanteios. O italiano conservava-se taciturno e deixava que os outros o trouxessem à baila, sem dar-se por achado. Era fácil de ver que ele seguia com afinco uma ideia que lhe trabalhava no espírito. Mas por Deus, continuou Bento Simões, falai-nos do que vistes na vossa viagem, Loredano. Apostaria que alguma vos sucedeu. Ide com que vos digo, retrucou Ruiçoeiro, missério italiano está penado de amores. E por quem se vos parece? Perguntaram alguns. Ora, não custa sabê-lo, por aquele canjirão de vinho que aí lhe está fronteiro. Não vedes que olhos que lhe deita? Os aventureiros largaram-se a rir, aplaudindo a lembrança. Aires Gomes apareceu à porta do saguão. Eia, rapazes, disse ele com uma voz que se esforçava por tornar severa. Leva rumor. É um dia de chegada, senhor escudeiro, e deveis levá-lo em conta, acudiu Ruiçoeiro. Aires sentou-se e começou a fazer as honras a um resto de veado que estava em frente dele. Olá, vós outros, gritou ele com a boca cheia, para dois aventureiros que se haviam levantado. Ide encher vosso quarto, que já refizestes, e os mais esperam sua vez. Os dois aventureiros saíram para ir revezar os outros, que era costume ficarem de sentinela à noite, medida esta necessária naquele tempo. Estais hoje muito severo, senhor Aires Gomes, disse Martim Vaz. Aquele que dá as ordens sabe o que faz. A nós cumpre obedecer, respondeu o escudeiro. Ah, por que não dizieis isto logo? Pois ficareis agora entendidos. Boa guarda que talvez breve tenhamos que ver. Venha isso, acudiu Bento Simões, que já me enfaciou de atirar as pacas e porcos do mato. E em honra de quem pensais vós que queimaremos breve algumas libras de pólvora? Perguntou Vasco Afonso. Tem que saber isso. Quem senão os índios nos dão essa folia? Loredano ergueu a cabeça. Que histórias contais aí? Supondes que os índios nos atacarão? Perguntou ele. Eis-missério italiano que acorda, foi preciso cheirar-lhe a chamusca, exclamou Martim Vaz. A presença de Aires Gomes, reprimindo a franca hilaridade dos aventureiros, fez com que fossem uns após outros desamparando a mesa e deixassem o escudeiro na companhia dos canjirões e escudelas. Loredano, levantando-se, fez um gesto a Ruiçoeiro e a Bento Simões, e os três seguiram juntos até ao meio do terreiro. O italiano murmurou-lhes ao ouvido uma simples palavra: amanhã. Depois, como se nada tivesse passado entre eles,
os 2 aventureiros seguiram cada um de seu lado e deixaram Loredano continuar o seu caminho até a beira do precipício. Do lado oposto, o italiano viu refletir-se sobre as árvores o tênue reflexo da luz que esclarecia o quarto de Cecília, cujas janelas não podia distinguir por causa do ângulo que formava a esplanada. Aí esperou. Álvaro, deixando Cecília, voltara triste e sentido da recusa que sofrera, embora o consolasse a sua última palavra e, sobretudo, o sorriso que a acompanhou. Não se podia resignar à perda desse prazer infinito com que havia contado de ver nos ornatos da moça uma prenda sua, uma lembrança que lhe dissesse que pensava nele. Tinha afagado tanto essa ideia, tinha vivido tanto tempo dela que arrancá-la do seu espírito seria um sofrimento cruel. Enquanto atravessava o espaço que o separava do seu aposento, formulou um projeto e tomou uma resolução. Meteu numa pequena bolsa de seda uma caixinha de joias e, envolvendo-se no seu manto, costeou a casa e aproximou-se do pequeno jardim que antestava com o gabinete de Cecília. Também ele viu a luz da janela se refletir defronte e esperou que a noite se adiantasse e toda a casa dormisse. Ao tempo que isso se passava, Peri, o índio que já conhecemos, tinha chegado com seu fardo, tão precioso que não o trocaria por um tesouro. No valado que se estendia à beira do rio, deixou o seu prisioneiro depois de o ter metido numa espécie de tronco que arranjou, curvando um galho de árvore. Subiu então à esplanada, e foi nesta ocasião que a moça o viu entrar na sua cabana. O que, porém, não pôde distinguir foi a maneira por que saíra quase logo. Havia 2 dias que não via sua senhora, que não recebia dela uma ordem, que não adivinhava um desejo seu para satisfazê-lo imediatamente. O primeiro pensamento do índio foi, pois, ver Cecília, ou ao menos na sua sombra. Entrando na cabana, percebeu como os outros a réstia de luz que coava entre as cortinas da janela. Suspendeu-se uma das palmeiras que servia de esteio à choça e, por um desses movimentos ágeis que lhe eram tão naturais, deu um salto, segurou-se ao galho de um óleo gigante que, elevando-se sobre a encosta fronteira, deitava alguns ramos do lado da casa. Durante um momento, o índio pairou sobre o abismo, balançando-se no galho fraco que o sustinha. Depois equilibrou-se e continuou essa viagem aérea com a mesma segurança e a mesma firmeza com que um velho marinheiro caminha sobre as gávias e sobre as esárcias. Com uma ligeireza extraordinária, ganhou o outro lado da árvore e, escondido pela folhagem, aproximou-se até um galho que ficava fronteiriço das janelas de Cecília, cerca de uma braça. Era nesse mesmo momento que Loredano chegava de um lado e Álvaro de outro, e se colocavam igualmente a alguns passos. A princípio, Peri só teve olhos para ver o que se passava dentro do aposento. Cecília examinava ainda por uma última vez as encomendas que lhe haviam chegado do Rio de Janeiro. Nessa muda contemplação, o índio esqueceu tudo. Que lhe importava o precipício que se abria a seus pés para tragá-lo ao menor movimento e sobre o qual planava num ramo fraco que vergava e se podia partir a todo instante. Era feliz, tinha visto sua senhora, ela estava alegre, contente e satisfeita. Podia ir dormir e repousar. Uma lembrança triste, porém, o assaltou. Vendo os lindos objetos que a moça recebera, pensou que podia dar-lhe a sua vida, mas não tinha primores como aqueles para ofertar-lhe. O pobre selvagem ergueu os olhos ao céu, num assomo de desespero, como para ver se, colocado 200 palmos acima da terra, sobre as grimpas da árvore, poderia estender a mão e colher estrelas que deitasse aos pés de Cecília. Assim,
Era esse o ponto onde se irradiavam aquelas 3 linhas partidas de pontos tão diferentes, de maneira porque estavam colocados, formavam um verdadeiro triângulo, cujo centro era a janela frouxamente iluminada. Todos eles arriscavam ou iam arriscar sua vida unicamente para tocarem com a mão o umbral da gelosia. E, entretanto, nenhum pesava o perigo que ia correr, nenhum julgava que sua vida valesse a pena de mercadejar por ela um prazer. É que as paixões no deserto, e sobretudo no seio desta natureza grande e majestosa, são verdadeiras epopeias do coração. Amor. As cortinas da janela cerraram-se. Cecília tinha se deitado. Junto da inocente menina adormecida na isenção de sua alma pura de virgem, velavam 3 sentimentos profundos, palpitavam 3 corações bem diferentes. Em Loredano, o aventureiro de baixa extração, esse sentimento era um desejo ardente, uma sede de gozo, uma febre que lhe requeimava o sangue. O instinto brutal dessa natureza vigorosa era ainda aumentado pela impossibilidade moral que a sua condição criava, pela barreira que se elevava entre ele, pobre colono, e a filha de Dom Antônio de Maris, rico fidalgo de solar e brasão. Para destruir esta barreira e igualar as posições, seria necessário um acontecimento extraordinário, um fato que alterasse completamente as leis da sociedade naquele tempo mais rigorosas do que hoje. Era preciso uma dessas situações em face das quais os indivíduos, qualquer que seja a sua hierarquia, nobre e párias, nivelassem e dessem ou sobem à condição de homens. O aventureiro compreendia isto. Talvez que o seu espírito italiano já tivesse sondado o alcance dessa ideia. Em todo caso, o que afirmamos é que ele esperava, e esperando vigiava o seu tesouro, com um zelo e uma constância a toda a prova. Os 20 dias que passaram no Rio de Janeiro tinham sido verdadeiro suplício. Em Álvaro, cavalheiro delicado e cortês, o sentimento era uma afeição nobre e pura, cheia de graciosa timidez, que perfuma as primeiras flores do coração e do entusiasmo cavalheiresco que tanta poesia dava aos amores daquele tempo de crença e lealdade. Sentir-se perto de Cecília, vê-la e trocar alguma palavra a custo balbuciada, corarem ambos sem saberem porquê e fugirem desejando encontrar-se, era toda a história desse afeto inocente que se entregava descuidosamente ao futuro, vibrando-se nas asas da esperança. Nesta noite, Álvaro ia dar um passo que, na sua habitual timidez, ele comparava quase com um pedido formal de casamento. Tinha resolvido fazer a moça aceitar, malgrado seu, o mimo que recusara, deitando-o na sua janela. Esperava que, encontrando-o no dia seguinte, Cecília lhe perdoaria o seu ardimento e conservaria sua prenda. Em Peri, o sentimento era um culto, espécie de idolatria fanática, na qual não entrava um só pensamento de egoísmo. Amava Cecília, não para sentir um prazer ou ter uma satisfação, mas para dedicar-se inteiramente a ela, para cumprir o menor dos seus desejos, para evitar que a moça tivesse um pensamento que não fosse imediatamente uma realidade. Ao contrário dos outros, ele não estava ali nem por um ciúme inquieto, nem por uma esperança risonha. Arrostava a morte unicamente para ver se Cecília estava contente, feliz e alegre. Se não desejava alguma coisa que ele adivinharia no seu rosto e iria buscar nessa mesma noite, nesse mesmo instante. Assim, o amor se transformava tão completamente nessas organizações
que apresentava 3 sentimentos bem distintos. Um era uma loucura, o outro uma paixão, o último uma religião. Loredano desejava, Álvaro amava, Peri adorava. O aventureiro daria a vida para gozar, o cavalheiro arrostaria a morte para merecer um olhar. O selvagem se mataria se preciso fosse, só para fazer Cecília sorrir. Entretanto, nenhum desses 3 homens podia tocar a janela da moça sem correr um risco iminente, e isto pela posição em que se achava o quarto de Cecília. Embora o alicerce e a parede corressem a uma braça de distância da ribanceira, Dom Antônio de Maris, para defender esta parte do edifício, tinha feito construir um respaldo que se abaixava da precinta das janelas até a beira da esplanada. Era impossível, pois, caminhar sobre este plano inclinado, cuja face lisa e polida não oferecia nenhuma adesão ao pé, o mais firme e o mais seguro. Abaixo da janela abria-se a rocha cortada a pique e formava um valado profundo, coberto por um dossel verde de trepadeiras e cipós, que servia de habitação a todos esses répteis de 1000 formas que pululam na sombra e na umidade. Assim, o homem que se precipitasse do alto da esplanada nessa fenda larga e funda, se por um milagre não se espedaçasse nas pontas da rocha, seria devorado em um momento pelas cobras e insetos venenosos que enchiam essas grotas e alcantes. Havia alguns instantes que a cortina da janela se tinha cerrado. Apenas uma luz vaga e mortiça desenhava na folhagem verde e negro do óleo o quadro da janela. O italiano, que tinha os olhos fitos nesse reflexo, como em um espelho onde revia todas as imagens de sua louca paixão, estremeceu de repente. Na claridade debuxava-se uma sombra móvel. Um homem se aproximava da janela. Pálido, com os olhos ardentes e os dentes cerrados, pendido sobre o precipício, seguia as menores evoluções da sombra. Viu um braço que se estendia para a janela e a mão que deixava no parapeito um objeto qualquer, mas tão pequeno que não se percebia a forma. Pela manga larga do gibão, ou antes pelo instinto, o italiano adivinhou que este braço pertencia a Álvaro e compreendeu o que esta mão havia deitado na janela. E não se enganava. Álvaro, segurando-se a uma estaca do jardim e pondo um pé sobre o respaldo, coseu o corpo à parede. Inclinando, conseguiu realizar o seu intento. Depois voltou partilhado entre o temor da ação que praticara e a esperança de que Cecília lhe perdoaria. Loredano apenas viu desaparecer a sombra e ouviu os ecos dos passos do moço que se repercutiam surdamente no fundo do precipício. Sorriu. Sua pupila fulva brilhou na treva como os olhos da Irara. Tirou a sua adaga e cravou-a na parede, tão longe quanto lhe permitiu a curva que o braço era obrigado a fazer para abarcar o ângulo. Suspendendo-se então a este fraco apoio, pôde galgar o respaldo e aproximar-se da janela. À menor indecisão, ao menor movimento, bastava que o pé lhe faltasse ou que o punhal vacilasse no cimento para precipitar-se com a cabeça sobre as pedras. Enquanto isso se passava, Peri, sentado tranquilamente no galho do óleo e escondido pela folhagem, assistia imóvel a toda esta cena. Logo que Cecília cerrou as cortinas da janela, o índio vira os 2 homens que, colocados à direita e à esquerda, pareciam esperar. Esperou também, curioso de saber o que se ia passar, mas resolvido, se fosse preciso, a lançar-se de um pulo sobre aquele que ousasse fazer a menor violência e a caírem ambos do alto da esplanada. Tinha reconhecido Álvaro e Loredano, desde muito tempo que conhecia o amor do cavalheiro por Cecília,
mas sobre o italiano nunca tivera a menor suspeita. O que podiam querer esses dois homens? Que vinham eles fazer ali àquela hora silenciosa da noite? O movimento de Álvaro explicou-lhe parte do enigma. O de Loredano ia fazer-lhe compreender o resto. Com efeito, o italiano que se aproximara da janela conseguiu com esforço fazer cair o objeto que Álvaro aí tinha deixado no fundo do precipício. Isto voltou do mesmo modo e retirou-se. Retirou-se o prazer dessa vingança simples, mas cujo alcance ele previa. Peri não se moveu. Tinha compreendido com a sua sagacidade natural o amor de um e o ciúme do outro, e formulou na sua inteligência selvagem e na sua adoração fanática um pensamento que para ele era muito simples. Se Cecília julgasse que isso devia ser assim, pouco lhe importava o mais. Porém, se o que tinha visto lhe causasse uma sombra de tristeza e empanasse um momento o brilho de seus olhos azuis, então era diferente. O índio sacrificaria tudo antes do que consentir que um pesar anuviasse o rostinho faceiro de sua bela senhora. Assim, tranquilizado por esta ideia, ganhou a cabana e dormiu sonhando que a lua lhe mandava um raio de sua luz branca e acetinada para dizer-lhe que protegesse sua filha na terra. E com efeito a lua se elevava sobre a cúpula das árvores e iluminava a fachada do edifício. Então quem se aproximasse de uma das janelas que ficavam na extrema do jardim, veria na penumbra do portal um vulto imóvel. Era Isabel, que velava pensativa, enxugando de vez em quando uma lágrima que desfiava-lhe pela face. Pensava no seu amor infeliz, na solidão de sua alma, tão erma de recordações doces, de esperanças queridas. Toda essa tarde fora um martírio para ela. Vira Álvaro falar a Cecília, adivinhara quase as suas palavras. Há poucos momentos tinha percebido a sombra do moço que atravessara a esplanada e sabia que não era por sua causa que ele passava. De vez em quando seus lábios tremiam e deixavam escaparem-se algumas palavras imperceptíveis. Se eu quisesse, tirava do seio uma redoma de ouro, sob cuja tampa de cristal se via um anel de cabelos que se enroscava no estreito aro de metal. O que havia dentro desta redoma, de tão poderoso, de tão forte, que justificasse aquela exclamação e o olhar brilhante que iluminava a pupila negra de Isabel? Seria um segredo, um desses segredos terríveis que mudam de repente a face das coisas e fazem surgir o passado para esmagar o presente? Seria algum tesouro inestimável e fabuloso, a cuja sedução a natureza humana não devia resistir? Seria uma arma poderosa e invencível, contra a qual não houvesse defesa possível, senão em um milagre da providência? Era o pó sutil do curare, o veneno terrível dos selvagens. Isabel colou os lábios no cristal com uma espécie de delírio. Minha mãe, minha mãe! Um soluço rompeu-lhe o seio. Ao alvorecer, no dia seguinte, ao raiar da manhã, Cecília abriu a portinha do jardim e aproximou-se da cerca. Peri, disse ela. O índio apareceu à entrada da cabana. Correu alegre, mas tímido e submisso. Cecília sentou-se num banco de relva e a muito custo conseguiu tomar um arzinho de severidade que de vez em quando quase traía-se por um sorriso teimoso
que lhe queria fugir dos lábios. Fitou um momento no índio e seus grandes olhos azuis com uma expressão de doce repreensão. Depois disse-lhe em um tom mais de queixa do que de rigor: estou muito zangada com Peri. O semblante do selvagem anuviou-se. Tu, senhora, zangada com Peri, por quê? Porque Peri é mau e ingrato. Em vez de ficar perto de sua senhora, vai caçar em risco de morrer, disse a moça ressentida. Ceci desejou ver uma onça viva. Então não posso gracejar? Basta que eu deseje uma coisa para que tu corras atrás dela como louco? Quando Ceci acha bonita uma flor, Peri não vai buscar? Perguntou o índio. Vai sim. Quando Ceci ouve cantar ou sofrer, Peri não vai procurar? Que tem isso? Pois Ceci desejou ver uma onça, Peri a foi buscar. Cecília não pôde reprimir um sorriso ouvindo esse silogismo rude, a que a linguagem singela e concisa do índio dava uma certa poesia e originalidade, mas estava resolvida a conservar a sua severidade e ralhar com Peri por causa do susto que lhe havia feito na véspera. Isto não é razão, continuou ela. Porventura um animal feroz é a mesma coisa que um pássaro e apanha-se como uma flor? Tudo é o mesmo, desde que te causa prazer, senhora. Mas então, exclamou a menina com um assomo de impaciência, se eu te pedisse aquela nuvem? E apontou para os brancos vapores que passavam ainda envolvidos nas sombras pálidas da noite. Peri ia buscar. A nuvem? Perguntou a moça admirada. Sim, a nuvem. Cecília pensou que o índio tinha perdido a cabeça. Ele continuou. Somente como a nuvem não é da terra e o homem não pode tocá-la, Peri morria e ia pedir ao Senhor do céu a nuvem para dar a Ceci. Estas palavras foram ditas com a simplicidade com que fala o coração. A menina, que um momento duvidara da razão de Peri, compreendeu toda a sublime abnegação, toda a delicadeza de sentimento dessa alma inculta. A sua fingida severidade não pôde mais resistir. Deixou parar nos seus lábios um sorriso divino. Obrigada, meu bom Peri. Tu és um amigo dedicado, mas não quero que arrisques tua vida para satisfazer um capricho meu, e sim que a conserves para me defenderes como já fizeste uma vez. Senhora não está mais zangada com Peri? Não, apesar de que devia estar, porque Peri ontem fez a sua senhora afligir-se cuidando que ele ia morrer. E Ceci ficou triste? Exclamou o índio. Ceci chorou, respondeu a menina com uma graciosa ingenuidade. Perdoa, senhora. Não só te perdoo, mas quero também fazer-te o meu presente. Cecília correu ao seu quarto e trouxe o rico par de pistolas que havia encomendado a Álvaro. Olha, Peri não desejava ter umas? Muito, pois aqui tens. Tu não as deixarás nunca, porque são uma lembrança de Cecília, não é verdade? O sol deixará primeiro a Peri do que Peri a elas. Quando correres algum perigo, lembra-te que Cecília as deu para defenderem e salvarem a tua vida. Porque é tua, não é, senhora? Sim, porque é minha e quero que a conserves para mim. O rosto de Peri radiava com o sentimento de um gozo imenso, de uma felicidade infinita. Meteu as pistolas na cinta de penas e ergueu a cabeça orgulhoso, como um rei que acabasse de receber a unção de Deus. Para ele, essa menina, esse anjo louro de olhos azuis, representava a divindade na terra. Admirá-la, fazê-la sorrir, vê-la feliz, era o seu culto. Culto santo e respeitoso em que o seu coração vertia os tesouros de sentimentos e poesia que transbordavam dessa natureza virgem. Isabel entrou no jardim. A pobre menina tinha velado toda a noite e o seu rosto parecia conservar ainda os traços de algumas dessas lágrimas ardentes que escaldam o seio e requeimam as faces. A moça e o índio nem se olharam, odiavam-se mutuamente. Era uma antipatia que começara desde o momento em que se viram
e que cada dia aumentava. Agora, Peri, Isabel e eu vamos ao banho. Peri te acompanha, senhora? Sim, mas com a condição de que Peri há de estar muito quieto e sossegado. A razão por que Cecília impunha esta condição só podia bem compreender quem tivesse assistido a uma das cenas que se passavam quando as duas moças iam banhar-se, o que sucedia quase sempre aos domingos. Peri, com seu arco, companheiro inseparável e arma terrível na sua mão destra, sentava-se longe à beira do rio, numa das pontas mais altas do rochedo ou no galho de alguma árvore, e não deixava ninguém aproximar-se num raio de 20 passos do lagar onde as moças se banhavam. Quando algum aventureiro por acaso transpunha esse círculo que o índio traçava com o olhar em redor de si, Peri, na posição sobranceira em que se colocara, o percebia imediatamente. Então, se o descuidado caçador sentiu seu chapéu ornar-se de repente com uma pena vermelha que voava pelos ares sibilando, se via uma seta arrebatar-lhe o fruto que ele estendia a mão para colher, se parava assustado diante de uma longa flecha emplumada que, despedida por elevação, vinha cair-lhe a 2 passos da frente, como para embargar-lhe o caminho e servir de baliza, não se admirava. Compreendia imediatamente o que isto queria dizer, e pelo respeito que todos votavam a Dom Antônio de Maria e a sua família, arrepiava caminho, e voltava lançando uma jura contra Peri, que lhe crivara o chapéu e o obrigara a encolher a mão de susto. E fazia bem voltar, porque o índio, com seu zelo ardente, não duvidaria vazar-lhe os olhos para evitar que, chegando-se à beira do rio, visse a moça banhar-se nas águas. Entretanto, Cecília e sua prima tinham o costume de banhar-se vestidas com um trajo feito de ligeira estamenha, que ocultava inteiramente sob a cor escura as formas do corpo, deixando-lhes os movimentos livres para nadarem. Mas Peri entendia que, apesar disto, seria uma profanação consentir que um olhar de quem quer que fosse visse a senhora no seu trajo de banho, nem mesmo dele, que era seu escravo, e por conseguinte não podia ofendê-la a ela, que era o seu único Deus. Enquanto, porém, o índio mantinha assim, pela certeza de sua vista rápida e pela projeção das suas flechas, esse círculo impenetrável para quem quer que fosse, não deixava de olhar com uma atenção escrupulosa a corrente e as margens do rio, o peixe que beijava a flor da água e que podia ir ofender a moça, uma cobra verde inocente que se enroscava pelas folhas dos aguapés, um camaleão que se aquecia ao sol fazendo cintilar o seu prisma de cores brilhantes, um sagui branco e felpudo que se divertia a fazer caretas maliciosas suspendendo-se pela cauda ao galho de uma árvore. Tudo quanto podia ir causar um susto à moça, o índio fazia fugir se estava longe, e se estava perto, pregava o animal imóvel sobre o tronco ou sobre o chão. Se um ramo arrastado pela corrente passava, se um pouco do limo das águas despegava-se da margem pedregosa do rio, se o fruto de uma sapucaia pendida sobre o panquequer estalava prestes a cair, o índio, veloz como o tiro do seu arco, lançava-se e retinha o coco no meio da sua queda, ou precipitava-se na água e apanhava os objetos que boiavam. Cecília podia ser ofendida pelo tronco que a correnteza carregava, pela fruta que caía, podia assustar-se com o contato do limo, julgando-o ser uma cobra, e Peri não perdoaria a si mesmo a mais leve mágoa que a moça sofresse por falta de cuidado seu. Enfim, ele estendia ao redor dela uma vigilância tão constante e infatigável, uma proteção tão inteligente e delicada, que a moça podia descansar
certa de que, se sofresse alguma coisa, seria porque todo o poder do homem fora impotente para evitar. Eis, pois, a razão porque Cecília recomendava a Peri que estivesse quieto e sossegado. É verdade que ela sabia que essa recomendação era sempre inútil e que o índio faria tudo para que uma abelha sequer não viesse beijar os seus lábios vermelhos, confundindo-os com uma flor de pequiá. Quando as duas moças atravessaram a esplanada, Álvaro passeava junto da escada. Cecília saudou de passagem com um sorriso ao jovem cavalheiro e desceu ligeiramente, seguida por sua prima. Álvaro, que tinha procurado ler-lhe nos olhos e no rosto o perdão de sua loucura da véspera, e nada havia percebido que acabasse com seu receio, quis seguir a moça e falar-lhe. Voltou-se para ver se alguém estava ali que reparasse no que ia fazer e deu com o italiano, que a 2 passos dele o olhava com um dos seus sorrisos sarcásticos. Bom dia, senhor cavalheiro. Os 2 inimigos trocaram um olhar que se cruzara como lâminas de aço que rogassem uma na outra. Nesse momento, Peri se aproximava lentamente deles, carregando uma das pistolas que Cecília lhe havia dado há alguns minutos. O índio parou e, com um ligeiro sorriso de uma expressão indefinível, tomou as pistolas pelo cano e apresentou-as, uma a Álvaro e outra a Loredano. Ambos compreenderam o gesto e o sorriso. Ambos sentiram que tinham cometido uma imprudência e que o espírito perspicaz do selvagem havia lido nos seus olhos um ódio profundo, e talvez a causa desse ódio. Voltaram-se fingindo não ter visto o movimento. Peri levantou os ombros e, metendo as pistolas na cinta, passou entre eles com a cabeça alta, o olhar sobranceiro, e acompanhou sua senhora no banho. Descendo a escada de pedras da esplanada, Cecília perguntava à sua prima: Dize-me uma coisa, Isabel, por que é que tu não falas ao senhor Álvaro? Isabel estremeceu. Tenho reparado, continuou a menina, que nem mesmo respondes à cortesia que ele nos faz. Que ele te faz, Cecília, replicou a moça docemente. Confessa que não gostas dele, tens-lhe antipatia? A moça calou-se. Não falas? Olha que então vou pensar outra coisa, continuou Cecília galanteando. Isabel empalideceu e, levando a mão ao coração para comprimir as pulsações violentas, fez um esforço supremo e arrancou algumas palavras que pareciam queimar-lhe os lábios. Bem sabes que o aborreço. Cecília não viu a alteração da fisionomia de sua prima, porque, tendo chegado à baixa nesse momento, esquecer a conversa e começar a brincar com uma alegria infantil sobre a relva. Mas, ainda que visse a perturbação da moça e o choque que ela tinha sentido, de certo atribuiria isso a qualquer outro motivo menos ao verdadeiro. A afeição que tinha Álvaro lhe parecia tão inocente e tão natural que nunca se lembrara que devia um dia passar daquilo que era, isto é, de um prazer que fazia sorrir e de um eleio que fazia corar. Esse amor, pois, se era amor, não podia conhecer o que se passava na alma de Isabel, não podia compreender a sublime mentira que os lábios da moça acabavam de proferir. Quanto a Isabel, temendo trair o seu segredo, tinha arrancado do seu coração cheio de amor essa palavra de ódio que para ela era quase uma blasfêmia. Mas antes isso do que revelar o que se passava em sua alma, esse mistério, essa ignorância que envolvia o seu amor e o escondia a todos os olhos, tinha para ela uma voluptuosidade inexprimível. Podia, assim, fitar horas e horas o moço, sem que ele o percebesse, sem o incomodar, talvez com a prece muda do olhar suplicante.
podia rever-se em sua alma sem que um sorriso de desdém ou de zombaria a fizesse sofrer. O sol vinha nascendo. O seu primeiro raio espreguiçava-se ainda pelo céu anilado e ia beijar as brancas nuvenzinhas que corriam ao seu encontro. Apenas a luz branda e suave da manhã esclarecia a terra e surpreendia as sombras indolentes que dormiam sob as copas das árvores. Era a hora em que o cacto, a flor da noite, fechava o seu cálice cheio das gotas de orvalho com que destila o seu perfume, temendo que o sol crestasse a alvura diáfana de suas pétalas. Cecília, com a sua graça de menina travessa, corria sobre a relva ainda úmida, colhendo uma graciola azul que se embalançava sobre a haste, o malvaísco que abria os lindos botões escarlates. Tudo para ela tinha um encanto inexprimível. As lágrimas da noite que tremiam como o brilhante das folhas das palmeiras, a borboleta que ainda com as asas entorpecidas esperava o calor do sol para reanimar-se, a viuvinha que escondida na ramagem avisava o companheiro que o dia vinha raiando. Tudo lhe fazia soltar um grito de surpresa e de prazer. Enquanto a menina brincava assim pela várzea, Peri, que a seguia de longe, parou de repente, tomado por uma ideia que lhe fez correr pelo corpo um calafrio. Lembrara-se do tigre. De um pulo sumiu-se numa grande moita de arvoredo que se elevava a alguns passos. Ouviu-se um rugido abafado, um grande farfalhar de folhas que se espedaçavam e o índio apareceu. Cecília tinha se voltado um pouco trêmula. Que é isto, Peri? Nada, senhora. E assim que prometesses estar quieto? Ceci não se há de zangar mais. Que queres tu dizer? Peri sabe, respondeu o índio sorrindo. Na véspera, tinha provocado uma luta espantosa para domar e vencer um animal feroz e deitá-lo submisso e inofensivo aos pés da moça, julgando que isso lhe causava um prazer. Agora, estremecendo com o susto que sua senhora podia sofrer, destruir em um instante essa ação de heroísmo, sem proferir uma palavra que a revelasse. Bastava que ele soubesse o que tinha feito e o que todos deviam ignorar. Bastava que sua alma sentisse orgulho da nobre dedicação que se expandia no sorriso de seus lábios. As moças que estavam bem longe de saber até que ponto tinha chegado a loucura de Peri e que não julgavam possível que um homem pudesse fazer o que ele tinha feito, não compreenderam nem a frase, nem o sorriso. Cecília tinha chegado a uma latada de jasmineiros que havia à borda d'água e que lhe servia de casa de banho. Era um dos trabalhos do índio que o havia arranjado com aquele cuidado e esmero que punha em satisfazer as vontades da menina. Peri já tinha ganho a margem do rio e estava longe. Isabel sentou-se na relva. Então, afastando as ramas dos jasmineiros, que ocultavam inteiramente a entrada, Cecília penetrou naquele pequeno pavilhão de verdura e examinou se as folhas estavam bem embastidas, se não havia alguma fresta por onde o olhar do dia penetrasse. A inocente menina tinha vergonha até do raio de luz que podia vir espiar o tesouro de beleza que ocultava a cambraia de suas roupagens. Assim, foi depois desse exame escrupuloso e ainda corando de si mesma que começou o seu vestuário de banho. Mas quando o corpinho da anágua caindo descobriu suas alvas espáduas e seu colo paro e suave, a menina quase morreu de pejo e de susto. Um passarinho escondido entre as folhas, um gárrulo travesso e malicioso, gritara distintamente: "Bem te vi!" Cecília riu-se do susto que tivera e acabou seu vestuário de banho que a cobria toda, deixando apenas nus os braços e o pezinho de menina.
atirou-se à água como um passarinho. Isabel, que a acompanhara por comprazer, ficou sentada à beira do rio. Como Cecília estava bela nadando sobre as águas límpidas da corrente, com seus cabelos louros soltos e os braços alvos que se curvavam graciosamente para imprimir ao corpo um doce movimento. Parecia uma dessas garças brancas ou colhereiras de rósea cor que deslizam mansamente a flor do lago nas tardes serenas, espelhando-se no cristal das águas. Às vezes a linda menina se deitava de braços e, sorrindo ao céu azul, ia levada pela corrente, ou perseguia jassanãs e marrecas que fugiam diante dela. Outras vezes Peri, que estava distante do lado superior do rio, colhia alguma flor parasita que deitava sobre um barquinho feito de uma casca de pau e que vinha trazido pela correnteza. A menina perseguia o barquinho a nado, apanhava a flor e ia oferecê-la na pontinha dos dedos a Isabel, que, desfolhando-a tristemente, murmurava as palavras cabalísticas com que o coração procura iludir-se. Em vez, porém, de consultar o presente, perguntava o futuro, porque sabia que o presente não tinha esperanças para ela. E se a flor dissesse o contrário, mentia. Havia meia hora que Cecília estava no banho, quando Peri, colocado sobre uma árvore, não deixava de lançar o olhar ao redor de si, viu na margem oposta as guaximas se agitarem. A ondulação produzida nos arbustos foi se estendendo como um caracol e aproximando-se do lagar onde a moça se banhava, até que parou detrás de umas grandes pedras que havia à beira do rio. Do primeiro lance de olhos, o índio conheceu que o largo sulco traçado entre as hastes verdes do arvoredo não podia deixar de ser produzido por um animal de grande corpulência. Seguiu rapidamente pelos ramos das árvores, atravessou o rio sobre esta ponte aérea e conseguiu, escondido pelas folhas, colocar-se perpendicularmente ao lagar, onde ainda se fazia sentir a oscilação dos arbustos. Viu então sentados entre as guaximas 2 selvagens, mal cobertos por uma tanga de penas amarelas, que com o arco esticado e a flecha a partir, esperavam que Cecília passasse diante da fresta que formavam as pedras para despedirem o tiro. E a menina, descuidada e tranquila, já tinha estendido o braço e, ferindo a água, passava, sorrindo, por diante da morte que a ameaçava. Se tratasse de sua vida, Peri teria sangue frio, mas Cecília corria um perigo e, portanto, não refletiu, não calculou. Deixou-se cair como uma pedra do alto da árvore. As 2 flechas que partiam, uma cravou-se-lhe no ombro, a outra, rogando-lhe pelos cabelos, mudou de direção. Ergueu-se então e, sem mesmo dar-se ao trabalho de arrancar a seta, de um só movimento tomou à cinta as pistolas que tinha recebido de sua senhora e despedaçou a cabeça dos selvagens. Ouviram-se 2 gritos de susto que partiam da margem oposta e quase logo a voz trêmula e colérica de Cecília, que chamava: Peri! Ele beijou as pistolas ainda fumegantes e ia responder, quando a 2 passos surgiu de entre a touça o vulto de uma índia que sumiu-se ligeiramente no mato. Enfiou um olhar pela fresta e, julgando Cecília já fora do banho e em lugar seguro, lançou-se atrás da índia, a que já lhe levava um grande avanço. Uma larga fita vermelha que escapava da ferida tingia a sua alva túnica de algodão. Peri sentiu-se vacilar de repente e apertou com desespero o coração, como para reter o sangue que espadanava. Foi um momento de luta terrível.
entre o espírito e a matéria, entre a força da vontade e o poder da natureza. O corpo desfalecia, os joelhos se dobravam e Peri, erguendo os braços como para agarrar-se à cúpula das árvores, estorcendo os músculos para manter-se em pé, lutava debalde com a fraqueza que se apoderava dele. Debateu-se um momento contra a poderosa gravitação que o vergava para a terra, mas era homem e tinha de ceder à lei da criação. Entretanto, sucumbindo, o valente índio resistia sempre e, vencido, parecia querer lutar ainda. Não caiu, não. Quando a força lhe faltou de todo, foi-se lentamente retraindo e tocou a terra com os joelhos. Mas então lembrou-se de Cecília, de sua senhora a quem tinha de vingar e para quem devia viver, a fim de salvá-la e de velar sobre ela. Fez um esforço supremo, contraindo-se, conseguiu reerguer-se. Deu 2 passos vacilantes, girou no ar e foi bater de encontro a uma árvore com a qual se abraçou convulsivamente. Era uma cabuíba de alta grandeza que se elevava pelo cimo da floresta e de cujo tronco cinzento borbulhava um óleo cor de opala que desfiava em lágrimas. O suave aroma que recendia dessas gotas fez o índio abrir os olhos amortecidos, que se iluminaram de uma brilhante irradiação de felicidade. Colou ardentemente os lábios no tronco e sorveu o óleo, que entrou no seu seio como um bálsamo poderoso. Sentiu-se renascer. Estendeu o óleo sobre a ferida, estancou o sangue e respirou. Estava salvo.